filhinhos, tudo bom com você? Ai, professora bonitinha, que eu quero chamar fofinha da minha vida, tudo bom com você? Tudo, vamos lá. Vamos começar a conversar sobre esse assunto aqui, que cai no concurso, cai no Enem, cai no vestibular, cai a sua cara no chão, porque toda vez que cai o aluno já, ai meu Deus do céu, que tipo de sujeito que é, professora? Ai meu Deus, eu não sei identificar o sujeito, professora, como que eu faço isso? Professora, me ajuda, para de chorar. Ô, que saco, vamos lá, o assunto é fácil, o negócio é fácil, é pra você gabaritar isso aqui, gente. É questão pra você ganhar na hora da prova, ganhar um pontinho ali, garantir aquele pontinho na questão ali, talvez na matemática, que a gente acaba errando na questãozinha ali na matemática. Aqui você garante um pontinho a mais, gente. É questãozinha pra aceitar, beleza? Então, firmeza, professora, bora lá, bora começar a falar sobre isso aqui, esse assunto importante, maravilhoso, que é a classificação do sujeito. Primeira coisa que a gente tem que entender. Eu vou ter aquele sujeito, sabe a piada do simples e do composto, sujeito composto? Que se você fizer essa piadinha no comentário, amor, eu juro que eu vou pegar um ranço tão grande de você que eu não quero nem dar de cara com você na minha frente. Olha lá. Os alunos estão focados na aprovação. Como que a gente descobre o sujeito da oração, certo? Como que a gente descobre? Primeira coisa, a gente identifica o verbo e vai fazer a perguntinha. Lembra de tia Rô? Tia Rosângela, tia Sol lá na escola que perguntava, faça a pergunta para o verbo, meu amor. Aí você pergunta para o verbo, quem estão focados na aprovação? Aí a gente acha aqui o nosso sujeito. Aí você fala, só isso, professor? Claro que não, né, gente? Eu não vim aqui para essa palhaçada, não. Então, olha só, os alunos, temos aqui o nosso sujeito. Eu pergunto a você, qual é a palavra principal dentro desse sujeito? Qual é a palavra que se eu tirar ou substituir, ou perde o sentido ou muda o sentido? Todo mundo consegue identificar aqui a palavra alunos. Beleza. Aí eu vou colocar o seguinte para você. Toda vez que você bateu o olho, você identificou o sujeito, você bate o olho nesse sujeito, e ele tem apenas uma palavra principal, uma, nós vamos falar que isso daqui é o núcleo do sujeito. Toda vez que o seu sujeito tiver apenas um núcleo, você vai falar que ele é um sujeito simples. Ah, mas não tem mais coisa. Calma, criatura. Se acalma. Pelo amor de Deus, se acalma aí. Olha só. Então, quando eu tenho apenas um núcleo, ele é um sujeito simples. Vamos para o próximo exemplo aqui. Eu e o mozão passamos por uma fase difícil. Eu até me emociono um pouco falar sobre isso. Olha lá. Quem passamos por uma fase difícil? Eu e o mozão. Como que tá aí o seu coração? Fala pra mim. Ficou balançado com essa frase? Eu te entendo. Olha lá. Eu e mozão, tudo bem? São as palavras principais dentro do nosso sujeito. Que se eu tirar e substituir, ou perde o sentido ou muda o sentido. O que eu quero dizer com tirar ou substituir? Se eu falar assim, eu ou mozão passamos por uma fase difícil. Tem sentido? Não tem. Eu preciso daquele eu ali. Tudo bem? Eu e o passamos por uma fase difícil. Se eu tirar mozão, inclusive a vida perde um pouco de sentido, né? Mas tudo bem, vamos seguir com a vida aqui. Então, olha só, eu e o mozão. Então, nós temos um núcleo, dois núcleos. Toda vez que dentro do nosso sujeito eu tiver duas ou mais palavras principais, ou seja, dois ou mais núcleos desse sujeito, eu vou falar que ele é um sujeito composto. Sujeito composto. Só isso por enquanto. Tudo bem? Então, um núcleo, sujeito simples. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. Professora, é possível ter mais de dois núcleos do sujeito? Claro que é possível. Eu posso falar assim, ó. Pera, maçã, uva e abacaxi são as frutas mais gostosas. Quais são as frutas mais gostosas? Pera, uva, maçã e abacaxi. Eu tenho probleminha de memória. Eu tenho 4 núcleos do sujeito, certo? Então, 4 núcleos, sujeito composto. Aí a gente vai começar a entrar nessa questão de determinar. Porque o sujeito ele pode ser determinado, ele pode ser indeterminado e ele pode nem existir, né, gente? Aí quando ele não existe, gente, como é que faz quando não existe? Vocês vão ver como é que faz. Mas antes, você já se inscreveu nesse canal? Porque eu só vou dar esse conteúdo depois que você clicar nesse botãozinho aí vermelho, sensual, sedutor, pulsando, que é o inscrever-se. Você já deu like nesse vídeo? Você não deu like no vídeo? Hoje eu tô um pouco abalada. E vamos lá, vamos continuar aqui. Então nós entendemos que nós temos um sujeito que é simples e um sujeito que ele é composto. Agora nós vamos classificar isso, tudo bem? O que é um sujeito determinado? Muito simples. Vamos olhar cá.
Eu irei muito bem nas provas, pois tenho aula com a linda professora Pamba. Vamos lá. Quem irá muito bem nas provas? Temos aqui o eu. Temos um sujeito, né? Irei muito bem nas provas. Vamos colocar... Esquece essa parte aqui de baixo que a gente já vai voltar nela, tá bom? Irei muito bem nas provas é o nosso predicado. Então, eu tenho aqui um núcleo do sujeito, que é a própria palavra, né? E coloco ali. Quando eu tenho apenas um núcleo, ele é um sujeito simples e determinado. Por que determinado? Porque está escrito. Professora, você está falando para mim que o sujeito determinado é aquele sujeito que é um sujeito que está escrito? É, amor. Se está ali para você, se você sabe a referência, se você sabe sobre quem você está falando, está escrito ali, ou você sabe a referência, obviamente é um sujeito determinado. É simples e determinado. Tudo bem? Por que eu falei se você sabe a referência? Porque eu tenho aqui também um sujeito que ele é determinado elíptico, também conhecido popularmente aí como sujeito oculto. O que é um sujeito oculto? Reconhecido pela desinência do verbo ou pelo contexto. Gente, o que é a desinência do verbo? Vamos voltar aqui. Pois tenho aula com a linda professora Pamba, que no caso sou eu. Eu pego aqui o verbo e quando eu conjugo esse verbo, eu sei quem é a referência desse verbo. Quem tem? Eu tenho. Então, eu tenho aqui um sujeito que não está escrito, mas eu sei que ele existe, porque eu tenho um contexto, né? Eu sei a quem eu faço referência. Ele não está escrito, ele está oculto, mas eu sei. Então, ele é um sujeito determinado e oculto, ou determinado e elíptico. Muitas provas acabam colocando o termo elíptico, tá? Que é a mesma coisa que o oculto. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, eu tenho um sujeito determinado que está escrito e eu tenho um sujeito determinado que pode aparecer de forma oculta. Tranquilo, gente? Facinho. Mamão com açúcar. Só uma coisa que eu acho importante colocar aqui. Por que eu coloquei que tem que ter o contexto? Porque senão você não sabe a quem se refere, tudo bem? E se você não sabe a quem se refere, ele não é um sujeito oculto. Ele não existe. Beleza, gente? Tranquilo? Então, segue aqui. Se o determinado é aquele que eu sei quem é o meu sujeito, sei a quem faço referência, o indeterminado não é bem assim. Não é verdade, gente? Não é bem assim. E tem 3 formas da gente identificar um sujeito indeterminado, tudo bem? Existem 3 formas. Pelo índice de indeterminação do sujeito, que é quando eu coloco no verbo a partícula ser, tudo bem? Que é o verbo na terceira pessoa do plural e o verbo no infinitivo impessoal. Ah, professora, tinha que complicar. Se ficasse só no simples composto determinado, eu gabaritava a prova. Agora, vamos lá. Isso daqui também é fácil, gente. Isso daqui também é fácil. E aí eu já vou fazendo umas referências para vocês aqui, tá bom? Presta atenção. Índice de indeterminação do sujeito. O que é um índice de indeterminação do sujeito? Partícula C. Partícula C. Beleza? Verbo na terceira pessoa do singular mais partícula C. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Na língua portuguesa, a partícula C e a partícula C e a partícula Q, elas podem exercer diversas funções. Tudo bem? Uma das funções da partícula C é indeterminar o sujeito. Ou ela pode ser uma partícula apassivadora, que é quando eu uso na voz passiva. Não vamos entrar em detalhes porque não é isso que interessa agora, tá? O que a gente tem que saber? Quando que a partícula C é usada como índice de indeterminação do sujeito? Quando o verbo fica na terceira pessoa do singular mais a partícula C. Mas é qualquer verbo? É qualquer verbo que eu posso ligar e ser índice, ele torna o sujeito indeterminado? Não. Somente com verbos intransitivos, transitivos direto e verbo de ligação. Aí eu vou te dar uma dica. Eu não vou explicar tudo de novo, o que é um verbo intransitivo e um transitivo indireto. Você vai dar uma olhada nas aulas que vão aparecer aqui, que eu também vou deixar linkada. Eu tenho uma aula aqui no canal só sobre o que é verbo transitivo e intransitivo, o que é objeto direto e indireto, transitivo direto e indireto. Eu vou deixar tudo aqui para vocês, tá bom? Só para não prolongar, senão eu vou começar a falar sobre outro assunto que não o sujeito. Então, olha só. Índice de indeterminação do sujeito. Então, eu vou pegar um verbo intransitivo e vou jogar a partícula C com ele. Vou pegar um verbo transitivo indireto e vou jogar a partícula C com ele. Vou pegar um verbo de ligação e vou jogar a partícula C com ele. Toda vez que eu fizer isso,
eu tenho o índice de indeterminação do sujeito. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos aos exemplos. Olha só. Não se acorda alguém que está sonhando. Não se acorda alguém que está sonhando. Então, a gente olha aqui o verbo, e a gente vê que a partícula ser está junto dele. Certo, gente? O verbo acordar, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Eu viro para você e falo assim, eu acordei. Você entendeu o que aconteceu, eu não preciso complementar isso, eu posso, mas eu não preciso. Então, todo verbo que não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Então, toda vez que eu pego um verbo intransitivo e coloco a partícula ser junto dele, eu digo que aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Então, esta oração possui sujeito indeterminado. Ponto. Só isso. Beleza, gente? Belezinha. Próxima. Desconfiou-se das propostas recebidas. Eu olho aqui o nosso verbo, é o desconfiar. Quem desconfia, desconfia de algo, de alguma coisa ou de alguém. Quando a gente faz a pergunta para o verbo, a gente percebe que ele pede preposição. Então o verbo ele precisa de complemento, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Aqui, ó, verbo que não precisa de complemento, intransitivo. Direto ou indireto? O que diferencia um verbo transitivo direto de ser indireto? A preposição. Desconfiou do quê? Das propostas recebidas. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto junto com a partícula ser. Quando eu coloco a partícula ser junto com o verbo intransitivo, automaticamente isso é um índice de indeterminação do sujeito. E se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito ele é indeterminado. Ponto. Acabou, tá bom? Então tá bom, professora. Que mais? Era-se feliz naquela época da escola. E como éramos felizes, não é mesmo, gente? A gente nem sabia o que era sofrimento, o que era um boleto. Olha lá, era o verbo aqui, ó. O verbo tá ali, bonitinho pra gente. Ele é um verbo, considerado um verbo, o verbo ser é um verbo de ligação, porque ele liga o predicativo, uma característica do sujeito, a um sujeito. Só que aqui eu coloquei a partícula ser junto dele. Toda vez que eu pego um verbo de ligação e coloco a partícula ser junto a este verbo, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, qual que é o tipo de sujeito que eu tenho aqui nessa oração, gente? Isso, meu amor, gritou muito, segura aí. Sujeito indeterminado. Oração com um sujeito indeterminado. Então, o que você tem que lembrar lá para a hora da sua prova? Ah, professora, eu tenho que lembrar que existem 3 verbos que se eu colocar a partícula ser junto deles, 3 tipos de verbos, se eu colocar a partícula ser junto deles, é um índice de indeterminação do sujeito. Então, é isso que você tem que observar. Olha para o verbo, vê que tipo de verbo é e se tem partícula ser junto dele ou não. Se tiver e for um desses 3 tipos de verbo, você já sabe que você tem que ir na alternativa sujeito indeterminado. Beleza, gente? Não vou me prolongar aqui, porque as aulas que eu explico mais detalhadamente tudo isso daqui vão ficar linkadas para vocês, tá bom? Verbo na terceira pessoa do plural, e aí eu adiciono o seguinte, sem contexto ou informação prévia. Porque se eu te der um contexto ou informação prévia, aí passa a ser um sujeito determinado. Tudo bem? Porque aí você sabe do que eu tô falando, não é mesmo, meu amor? Então, olha só, ontem quebraram um pau em uma casa do condomínio. Quem não gosta de ver uma briga de vizinho, não é mesmo? Porque começa a briga do vizinho, eu já tô assim, ó. Eu já tô ali assim, ó, Zé Pólvora. Eu e meus cachorros assim, ó, já cuidando da vida dos outros. Então, olha só, ontem quebraram um pau em uma casa do condomínio. Eu sei que vocês identificaram. Você vai, ai, professor, que coisa feia. Você também faz a mesma coisa, não vem não, que todo mundo gosta de ouvir briga. Olha lá. Quebraram o pau na casa do vizinho. Quem quebraram o pau na casa do vizinho? Verbo na terceira pessoa do plural. Eu não te dei contexto, eu não te dei informação prévia. Então, automaticamente, eu falo que isso daqui é um sujeito, o que, gente? Muito bem, meu anjo, você grita bastante. Indeterminado. Porque o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não tenho contexto nem informação prévia. Também é uma outra forma de ter o sujeito indeterminado. Verbo no infinitivo impessoal. Vamos lá, o que é um verbo no infinitivo, gente? Muito bom. Verbo terminado em ar, ir. É um verbo quando ele não está conjugado, né? Ele não está conjugado. Então é amar, correr, sorrir, brincar, pular, não é verdade? Ele não está conjugado, é um verbo no infinitivo. O que é um verbo impessoal? Pessoal é porque diz respeito a alguém.
certo? Alguma pessoa, algo que é pessoal, sou eu, tu, ele, nós, vós, tudo bem? E por aí vai. E impessoal, o que a partícula in traz na língua portuguesa? Se eu sou uma pessoa sensível, eu choro fácil. Agora, se eu sou uma pessoa insensível, eu não choro fácil. Tudo bem? Então, falar um pouquinho do meu coração aqui de pedra. Então, ó, insensível é uma pessoa não sensível. Pessoal é algo que diz respeito à pessoa. Impessoal não diz respeito a ninguém. Pode ser de qualquer um. Tudo bem? Então, ó, amar é sofrer. Amar é sofrer. O que é sofrer? Amar. Eu tenho um verbo aqui, gente, que tá no infinitivo e ele serve para qualquer um. Se eu leio isso na rua, eu falo assim, amar é sofrer. Eu concordo. Eu sei. Olha lá, fumar prejudica a saúde. Fumar prejudica a saúde de quem? De quem fuma. Se você fuma, você prejudica a sua saúde. Se eu leio isto como uma placa, um aviso, isso serve para qualquer pessoa. Fumar prejudica a saúde de quem fuma, pode ser qualquer um. Então eu digo que o verbo está no infinitivo impessoal, porque ele não diz respeito a uma pessoa especificamente. Pode ser para qualquer pessoa. Beleza, gente? Deu para entenderzinho? Então belezinha. Olha só, oração sem sujeito. Para fechar com chave de ouro. O que é uma oração sem sujeito? Ela tem uma estrutura, a estrutura da oração sem sujeito, ela é formada por verbos impessoais. E a gente vai estudar agora um pouquinho sobre isso daqui. Verbo na terceira pessoa do singular e a oração sem sujeito, ela sempre está com o verbo na terceira pessoa do singular e a oração é sempre só feita de predicado. Porque se é uma oração sem sujeito, é porque eu não tenho sujeito. Se eu não tenho sujeito, o que me resta é o predicado. Então, é a oração só feita de predicado. Vamos lá, o que são esses verbos impessoais? Vamos estudar aqui os dois mais pedidinhos, tudo bem? Primeira coisa, o verbo haver. O verbo haver, prestem atenção nisso daqui, que isso daqui não cai só no conteúdo do sujeito, isso daqui também cai em concordância. Tem uma aula de concordância aqui no canal que eu falo sobre isso muito detalhadamente, tudo bem? Eu vou deixar ela aqui para vocês também. Olha só, quando o verbo haver estiver no sentido de existir, de acontecer ou indicando tempo passado, tudo bem? Indicando passado, há anos não te vejo, tudo bem? Quando ele estiver com esse sentido, ele é um verbo impessoal. Então eu falo assim, ó, havia muitas pessoas. O verbo haver aqui, gente, ele está no sentido de existir muitas pessoas. E aqui é onde entra aquele conflito. Ah, professora, mas se são muitas pessoas, não é haviam? Só que, vamos lá? Quando o verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular. Por que singular? Porque se eu não sei quem é sujeito, se a oração é sem sujeito, não faz muito sentido eu conjugar o verbo. Então a regra gramatical estabelece pra gente que o verbo haver no sentido de existir, ele vai ficar na terceira pessoa do singular e eu não posso conjugar e é uma oração sem sujeito. Ponto, acabou. Ah, por quê, professora? Porque é assim que a gramática estabelece, a gente aceita e fala obrigada, gramática. Tudo bem? Então, olha lá. Muitas pessoas não é sujeito do verbo haver, porque o verbo haver está no sentido de existir. E se ele está no sentido de existir, ele é o quê? Vamos repetir isso. Repetir avec moi, meu amor. Olha lá. Ele é um verbo que está ele é impessoal, então eu não conjugo, fica na terceira pessoa sempre. O que você pode mudar aqui? Você pode mudar o tempo. Tudo bem? Você pode colocar no presente, no passado ou no futuro. Havia, haverá, há, mas sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Em setembro, haverá uma palestra na cidade. Tudo bem? No sentido de existir, de acontecer a palestra na cidade. Ok, gente? Logo, ele não pode ser conjugado. Ah, mas se fossem duas palestras? Haverá duas palestras na cidade. Verbo haver no sentido de existir, acontecer, tempo corrido. Ele se mudou há alguns anos. O verbo continua na terceira pessoa, não tem sujeito nesta oração. Ponto, acabou. Ok? Não tem sujeito aqui com o verbo haver, certo? Tranquilo? Locuções verbais. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho um verbo auxiliar mais o verbo principal.
Quem que é o verbo principal neste caso? O haver. O verbo auxiliar pode ser qualquer um, tudo bem? Pode ser qualquer um. No próximo ano, deverá haver novos amores. Olha lá, na esperança, né, gente? Deverá haver. Eu tenho o verbo haver aqui, continua sem conjugar, ele fica ali no infinitivo. E o verbo auxiliar que o acompanha também não deve ser conjugado, porque ele está no sentido de existir, de acontecer, de tempo corrido. Gente, presta atenção no verbo. Se o verbo haver, o verbo fazer estiverem no sentido de existir, de acontecer, de tempo decorrido, você não pode conjugar. Isso é regra. Ele fica na terceira pessoa do singular e se ele tiver um verbo auxiliar, o verbo auxiliar também fica sem conjugar, sempre na terceira pessoa para acompanhar o verbo. Deu para entender? Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, a decorrer ou fenômenos da natureza, ele também é considerado um verbo impessoal. Logo, nós não conjugamos. Dá uma olhada. Já fazia 2 anos que eu não o via. Aí todo mundo fala assim, ah, professora, tá errado aqui, ó, porque se são 2 anos, não é faziam? O verbo fazer no sentido de tempo decorrido, a decorrer ou fenômenos da natureza, não conjuga. O verbo fica sempre na terceira pessoa. Então é uma oração sem sujeito. Isso é regra, ponto, acabou. Não adianta chorar. Para de chorar, não adianta. Olha lá. Amanhã vai fazer 8 anos que vocês nos visitaram. Eu tenho aqui verbo auxiliar mais o verbo principal. Como aqui está no tempo a decorrer, tudo bem? O verbo auxiliar também não conjuga, fica na terceira pessoa do singular, ele vai. Deu para entender, gente? Tudo bem? Esses são os 2 verbos mais cobrados nas provas. Para estudar isso aqui bem detalhadamente, bem especificamente, você tem que fazer o quê? Assistir a aula de concordância verbal, que tem 3 partes aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? O meu foco aqui não é explicar a regra de concordância. O meu foco aqui é que vocês saibam que quando eu tiver verbos impessoais, principalmente o haver e o fazer, tá? Quando eles forem verbos impessoais, você tem uma oração sem sujeito. O nosso foco aqui é indicar para vocês que a oração não tem sujeito, logo o verbo não conjuga. Beleza? E aqui? Verbos que expressam fenômenos da natureza. Sempre que você tiver uma oração com um verbo que expressa fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque, vamos para a lógica. Nevou muito ontem. O que nevou muito ontem? Ah, nevou muita neve ontem. Quem neva, neva algo, neva alguma coisa ou neva alguém. Por favor, não me irrite. Por favor, amor, a gente tem tudo para dar certo aqui, tudo bem? Agora, presta atenção num detalhe aqui que muita prova costuma pegar vocês. Presta atenção. Se eu utilizar um verbo que expressa fenômenos da natureza, só que eu usando ele no sentido figurado, aí sim ele pode ter sujeito. Se o verbo expressa fenômeno da natureza e é fenômeno da natureza mesmo, oração sem sujeito, você nem precisa perder seu tempo. Bateu o olho, pode marcar a alternativa. Oração sem sujeito. Agora, olha a oração certinho. Ó. Choveram elogios a respeito da aula. Obrigada. Choveram, ainda quero ver nos comentários. Choveram elogios a respeito da aula. Quando eu falo que choveram elogios, eu não estou usando o verbo chover aqui no sentido de fenômeno da natureza, eu estou usando ele no sentido figurado. Então, quando eu uso um verbo que expressa fenômeno da natureza no sentido figurado, você pode ter sujeito. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque costuma cair como pegadinha em prova. O aluno, concurseiro, vestibulando, ele pega, bate o olho e fala, verbo que expressa fenômeno da natureza, nem termina de ler a oração. Nem vê que o verbo está no sentido figurado. Aí acontece o quê? Dança. Só é oração sem sujeito se o verbo que expressa fenômeno da natureza expressar realmente fenômeno da natureza. Do contrário, amorzinho, leia a oração, vê se é sentido figurado, coisinha fofa. Deu pra entender? Bom, fácil, muito fácil. Ah, professora, eu vou falar um negócio pra você, não é difícil não. Vou falar um negócio pra você, descomplicou tudo aqui dentro da minha cabeça aqui. Então, firmeza, meu amor. O que você tem que fazer agora? Dá um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal maravilhoso, esse canal sensual, esse canal sedutor que só ajuda. Vai lá no nosso site, tem nossos cursos completos pra você. Não deixe de se inscrever no canal, seguir a nossa fanpage no Facebook e no Instagram, gente. Me siga no Instagram, que é um fenômeno mundial, né, que chama. É um fenômeno mundial que chama, tá bom? Um beijo pra você, eu te encontro aonde? Na nossa próxima aula. Até lá!